Acreditamos que a energia tem o poder de transformar vidas e impulsionar o progresso. Há 24 anos, somos mais do que uma fornecedora de energia. Somos parte essencial da vida de milhares de pessoas e empresas. Com ética e responsabilidade, renovamos diariamente nosso compromisso como uma empresa brasileira que caminha ao seu lado, movendo não apenas negócios, mas também sonhos e esperanças. Juntos, na sua casa ou na sua empresa, entendemos que a sustentabilidade é o caminho e a inovação é o combustível que nos move. Electra, feita para a sua empresa, pensada para você. Bom, muito bom dia a todos, 10 horas, 1 minuto, estamos todos aqui na edição, mais uma edição do Energy Tech Talks, temporada 2025. Nessa oportunidade, vamos falar sobre a nova fronteira da energia, o que esperar da abertura total do mercado, né? Um assunto que está muito sob os holofotes nessas últimas semanas, afinal de contas, tivemos a promulgação da Lei 15.269, que traz, entre outros temas, lógico, uma reforma um pouco mais ampla do setor, e dentro ali desse conjunto de regras, a abertura total do mercado de energia, né? Bom, eu agradeço aqui a Electra, que é a oferecedora desse episódio aqui, né? Temos a figura aqui do Franklin Miguel, que é o CEO da empresa, e o Rodrigo Ferreira, CEO da Abracel. Bom, vamos lá então. Só trazendo uma contextualização, já comecei a falar um pouco, né? A gente aí teve bastante discussão ao longo dos últimos 30 anos, né? Por conta buscando a abertura desse mercado, abrir o acesso ao mercado livre para todos os consumidores. Isso começou lá em 1995, né? Com a promulgação da Lei 9074, que completou 30 anos, não faz muito tempo, né? Foram alguns meses atrás, e depois, então, de 3 décadas, chegamos a esse momento da 15269, né? O que isso representa um momento de intensa transformação no setor de energia, né? Além disso, a gente tem urgência da descarbonização das economias, custos excessivos para os consumidores, que é um tema que a gente vem falando bastante no canal Energia também. Há desafios técnicos, afinal de contas, o curteio aumentar aí para não deixar a gente mentir, e desenvolvimento tecnológico, digitalização, afinal de contas, o consumidor vem se transformando aí de um mero consumidor, né, para um cliente, né, tendo maior protagonismo nesse setor, né? Então, esse é o assunto aí que a gente vai debater aqui nessa edição do Energy Tech Talks, que é, como eu disse, oferecido pela Electra. Para isso, contamos com a participação, como eu disse agora há pouco, de Rodrigo Ferreira, figura conhecida do setor, fundou o canal Energia em 2000 e atualmente é o presidente executivo da Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. E também temos o CEO da Electra, o Franklin Miguel, que eu chamo também aqui para a gente debater esses diversos assuntos, né? Pouco assunto para a gente falar, né? Bom, Rodrigo, Franklin, obrigado aí pela presença de vocês aqui. Bom, só antes da gente começar, só deixar um recadinho aqui, convidar todo mundo que está nos acompanhando virtualmente aqui pela ferramenta Zoom, enviar suas perguntas na ferramenta de Q&A que tem aqui embaixo, né, na tela, bem conhecido, né? Essa plataforma é bem popular, mas eu prefiro que vocês coloquem as perguntas no Q&A do que no chat, porque no chat a gente tem alguns comentários, acaba não... Pode ser que a pergunta se perca ali no chat. Então, se tiver uma pergunta, por favor, coloquem no Q&A aqui embaixo na tela. Bom, dito isso, vamos começar, né? Eu queria, então, o Rodrigo, acho que caiu, né? Então, Franklin, vamos começar com você, nosso host aqui nosso host do Energy Tech Talks. Gostaria das suas primeiras impressões sobre esse. Tem muita coisa aí para rolar para o setor elétrico, né? Vamos lá. Ok, Maurício, obrigado. Muito satisfeito em estar por aqui, agradecendo também a participação de todos aí que tiraram essa 1 horinha para escutar um pouquinho sobre o setor, sobre a comercialização de energia. Também agradecer ao Rodrigo por aceitar o nosso convite, né? Sem dúvida, Maurício, é um momento de grandes desafios para o setor. E a nossa expectativa é conseguir compreender bem esses desafios, né, para melhor endereçar
uma solução e enfrentar bem os problemas decorrentes desses desafios. Dentro do possível, contribuir para o desenvolvimento de um mercado inteligente e acessível a todos, né? E por uma grata coincidência, a Lei 15.269, ela foi publicada exatamente no mês de aniversário da Electra. São 24 meses já operando no mercado de energia, tá? Foram 24 meses aguardando a abertura plena do mercado. E tivemos um excelente presente de aniversário, um excelente presente de Natal. Falando só um pouquinho da Electra, enquanto o Rodrigo está acessando, Estou a aqui. empresa. Opa, Já voltou. Rodrigo, eu só estou dando gastando, investindo um pouquinho de tempo aqui na Electra aqui, e já passo a palavra para você, tá? A empresa foi uma das primeiras comercializadoras do Brasil e hoje, além de ser uma das maiores comercializadoras, ela também gera energia renovável por meio de usinas solares, eólicas e hídricas. Ao todo, são 330 megawatts de capacidade instalada, distribuído em 26 empreendimentos que estão espalhados na Bahia, no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nesse momento a gente constrói mais um parque eólico no Rio Grande do Sul e um parque solar na Bahia, agregando mais 305 megawatts de capacidade instalada. É uma empresa que acredita no crescimento do país, uma empresa que acredita no mercado de energia e agora estamos bastante otimistas aí em relação a esse novo marco regulatório. Então, Rodrigo, eu passo a palavra para você aí. Era você que ia fazer a introdução, mas passo a palavra para você aí, para você se apresentar e dar os primeiros passos. Vamos lá, Rodrigo. Perfeito, obrigado, Franklin. É prazer enorme, Maurício, estar com vocês e com todos aí, com toda a audiência aí dessa live promovida pela Electra com o canal Energia, né? Enfim, eu dei uma caída rápida aqui, voltei, não me machuquei, caí, mas não me machuquei. Mas estou entendendo que você perguntou sobre a abertura, né? Isso. Eu queria te perguntar, bom, o Franklin comentou que novembro foi o aniversário da Electra, tivemos a Lei 15.269, mas você, mais do que eu, pode falar sobre também novembro, que marcou o aniversário do Canal Energia também, né? Inclusive, você até comentou no Encontro Anual do Mercado Livre, né? Foi uma tremenda coincidência, porque o canal Energia foi ao ar no dia 24 de novembro de 2000. E exatamente nesse dia, 25 anos depois, né, o mercado foi aberto com a promulgação da Lei 15.269, oriunda da MP, na conversão da MP 1304. Então, eu fundei o canal Energia naquela época para o Mercado Livre, objetivando atuar no Mercado Livre. Então, teve essa grande coincidência. Tinham muitos dias no ano para essa abertura ocorrer, e foi ocorrer exatamente no dia em que o canal Energia abriu, e 2 dias antes do meu aniversário. Então, novembro foi o mês dos aniversários, pelo jeito. E dos presentes, né, Rodrigo? Excelente. É muito aguardado, né, Franklin? A gente Verdade. vem defendendo isso há muito tempo. Foi desafiador, porque ao final do governo anterior, né, já na gestão do Adolfo Saxida, a coisa andou. Né? Apesar de ele ter tido uma passagem breve pelo Ministério, ele teve uma passagem muito efetiva, muito contundente. Né? É uma pena que tenha sido tão curta, porque ele entrou realmente resolvendo uma série de questões. Dentre elas, e não apenas elas, mas dentre elas, a abertura de mercado. Ele realizou 2 consultas públicas, editou a Portaria 50 para abrir a alta tensão em janeiro de 24, né? E depois estava com o decreto pronto, aí seria por decreto presidencial, para abrir o grupo B. Até em janeiro, nós almoçamos e ele confidenciou isso, disse, olha, eu estava com o decreto pronto, mas aí o presidente nos demandou que não fizéssemos nenhuma reforma no período de transição, então, infelizmente, foi para a gaveta. E aí veio um novo governo, né, o governo do presidente Lula, que historicamente não era favorável à abertura de mercado. O governo Lula, o governo do PT, permaneceu no poder por 14 anos, né, e não abriu nem 1 centímetro o mercado de energia elétrica. Então, isso foi muito desafiador. Eu acho que a equipe que compôs o Ministério de Minas e Energia é uma equipe, né, que acredita no Mercado Livre. Isso foi fundamental, foi um divisor de águas. Acho que a Bracel
teve uma participação importante, porque a gente conseguiu empacotar o tema, porque a abertura tem várias nuances. Você pode olhar isso do ponto de vista do liberalismo, né, como era a ótica do governo anterior, mas você pode também interpretar a abertura como uma justiça, né, como uma proteção para o consumidor. Pô, haja vista que os mais ricos hoje no Brasil, né, têm solar para fazer, né, tem capital, dinheiro, telhado para fazer solar, e não é uma constatação. Se você pegar o ticket médio equivalente de uma MMGD solar residencial, você vai ver que é da ordem de R$ 1.200 por mês, a conta equivalente. Então, é um negócio ainda acessível, naturalmente acessível às classes mais favorecidas. E do ponto de vista empresarial, os grandes comerciantes e industriais têm acesso ao mercado livre e também têm acesso ao solar. E o grosso da população presa no que a gente chamou de Brasil esquecido. Um Brasil que só paga a conta e que, sem nenhuma justificativa técnica, né, nenhum impedimento técnico, não tem o mesmo direito que os outros têm. Né? Então, foi uma questão, e não por menos, né, o governo tratou desse assunto como justiça, né, transição energética justa e liberdade do consumidor. E é isso, de fato, que o Mercado Livre representa. O Mercado Livre é a bala de prata, é a solução para todos os problemas do setor elétrico? Não é. O setor elétrico está cheio de problemas que nada tem a ver com o modelo comercial. Mas o modelo comercial traz muito mais racionalidade, né, para o setor elétrico, inclusive na geração. Né? Não é só a competição no Mercado Livre que é transformadora, ela não ocorre só na busca pelo consumidor, ela ocorre na geração também. Porque enquanto no mercado cativo o gerador vende energia indexada à inflação em contratos de longuíssimo prazo, no Mercado Livre os contratos são de curto prazo e pulverizados, de tal forma que a todo momento aquele gerador está precisando realocar um pedacinho da sua energia. E isso gera competição também na oferta. Tá certo? Então, são várias nuances e a gente fica muito feliz que o atual governo, liderado pelo presidente Lula e também pelo ministro Alexandre Silveira e toda a sua equipe, tenham se sensibilizado com essa pauta e tomado as providências. E é interessante perceber, sem querer me alongar, como nos últimos anos esse tema amadureceu no setor elétrico e no Congresso. Né? Quando eu entrei na Bracel, eu peguei logo no início uma discussão muito aquecida do PL 414, né? que era oriundo do Senado, PLS 232, e que estava sendo discutido, de fato, a sua tramitação na Câmara. Naquela ocasião, o Mercado Livre 2022 apanhava todo dia, do setor e fora do setor. Né? E eu acho que, desses 4 anos, houve uma construção. Acho que essa construção passou pelo reconhecimento de que a beleza do Mercado Livre não pode ser o subsídio da energia incentivada, não pode ser não pagar todos os custos de segurança, não pode ser migrar e deixar para trás um custo para quem não migrou. Então, acho que esse reconhecimento foi importante. E o tema passou no Congresso e no setor com total apoiamento. O FASE, né, apoiou 93% de apoiamento no FASE, abertura de mercado, e no Congresso Nacional muito se discutiu em torno da 1.300, da 1.304, mas a abertura não teve discussão porque estava pacificada. Né? Então, acho que a gente abre com louvor o mercado de energia. Isso me dá até um relato que eu acompanhando esse governo desde o início, Rodrigo, dentro disso que você disse, a gente ouvia no início lá do governo 2023, tal, falava que o Mercado Livre tinha trazido as distorções, porque tinha um Exatamente. discurso assim, e hoje a gente vê, como você disse, o posicionamento totalmente oposto, onde a gente vê o governo justamente colocando eu acho que o trabalho aí foi feito para explicar, para mostrar que o Mercado Livre abre essa oportunidade para todos, né? Como você disse, o Brasil esquecido, todos os consumidores aí, resultado aí da MP 1304, também, não só para os grandes, mas para todos os consumidores. Só para alinhar aqui, né? A gente não é que vai abrir agora, né? A gente tem até 24 meses para abrir o comércio e a indústria e até 36 meses para os residenciais, né? Que parece que é muito, né? Falar de 2 anos, 3 anos, mas pelo que eu ouvi do mercado, não é
Nada, não é mesmo, Franklin? Então eu queria começar essa nova rodada de perguntas falando com você sobre isso, né? É, um tempo assim não é nada, não representa muito tempo. Você, por exemplo, da Electra, tem muito trabalho para ser realizado aí para chegar a esse momento, né? Eu já começo com a alta tensão, né? Que está totalmente aberta aí, está num processo de migração acelerado, não é? É verdade, Maurício, mas eu acho que para a gente contextualizar um pouco antes da gente chegar nessa pergunta, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho o que que é esse mercado que está abrindo, né, Rodrigo? Porque a gente fala assim, abertura do mercado e do que a gente está falando, né? Nós É. temos aí levantamentos, esses números variam muito dependendo da fonte, né? A gente tem debruçado aí para tentar achar uma fonte confiável. Já faz algum tempo que a gente estuda qual que é o tamanho do mercado disponível, né? E a gente tem aí 94 milhões de unidades consumidoras aproximadamente no Brasil, que dá uns 25 giga, mais ou menos, 28 giga já migraram. Esses 28 giga já estão no Mercado Livre. Mas nós temos aí 7 giga de alta tensão que ainda não migrou e pode migrar, né? Total nesses 94 milhões de unidades consumidoras dá 60 giga. Então, fazendo a conta aí, essa diferença aí, mais ou menos que falta migrar, o potencial do mercado dá 25 giga, né? E nós temos duas ondas aí para tentar endereçar o problema, né, da questão do que temos que fazer. Nós temos uma primeira onda aí que a gente está prevista a abertura do mercado em até, né, isso é bom frisar, 24 meses para o B3, e aí são aproximadamente 6 milhões de unidades consumidoras. Aí a gente está falando que realmente o Mercado Livre vai abrir para o comércio, né, porque Acho que então você. agora realmente o comércio vai acessar o Mercado Livre, porque até então era indústria, né? É. E aí começa alguns números que são importantes. Desses 6,5 milhões, a carga é mais ou menos 5,4 giga. Nós estamos falando então do ticket médio, Rodrigo, de 0,8 quilowatt médio, né? Já é um ticket médio um pouco diferente do que o mercado está trabalhando. Aí depois nós temos a segunda onda, aí que vem vamos dizer assim, o volume maior mesmo, expressivo, né? Que todas as demais classes de baixa tensão. E aí também, é em até 36 meses. Esses números sempre podem, né? Essas datas podem ser antecipadas. A gente está falando do residencial, a gente está falando do rural, poder público, serviço público, enfim, tem uma série de subclasses aqui de baixa tensão. Dá mais 87 milhões, né? Tirando o B3, fica aí isolado 87 milhões. 23 GB, então é uma carga substancial. A grande maioria aí, sem dúvida, é residencial. Desses 87, 82 milhões é residencial. Que desses 27 GB, desses 23 GB, 20 é residencial. Então a maior parte é residencial. Aí a gente faz uma lupa nesses 20 GB residenciais para ver do que a gente está falando e vamos pegar apenas os consumidores que a gente entende que tem uma viabilidade econômica, consumidores, clientes que têm um consumo de pelo menos 300 kWh por mês, né? Que o consumo médio do Brasil é um consumo médio per capita baixo, né? Bem menor, é. Residencial. Então a gente fica aí, então a gente sai de 82 milhões, a gente fica só com 10 milhões de unidades consumidoras. A gente sai de 20 GB, a gente fica com 7 GB, né? Que são clientes, né? Residenciais acima de 300. Vai dar um ticket médio de 0,7 kW médios, né? Apenas 12% dessas unidades residenciais representam 35% do consumo residencial. A pirâmide da concentração de renda é bem refletida aqui na questão do consumo de energia, né? Aí, fazendo um contraponto aí, o que a gente tem no mercado de alta tensão hoje, que já foi para o Mercado Livre? O Rodrigo levantou aí, são mais ou menos 38 mil unidades que já foram para o Mercado Livre, né? Esse pessoal aí de 38 mil unidades dá um ticket médio mais ou menos de 64 quilowatts médios, né? Que dá 72 vezes mais do que o ticket médio do residencial, ou 72 vezes mais que o ticket médio do comercial. Então, assim, é um mercado bem diferente do que a gente está acostumado, né? É um mercado que as distribuidoras estão acostumadas a tratar com esse mercado. Só que é diferente, né? As distribuidoras estão acostumadas a tratar, mas elas não precisam conquistar o cliente, né? Diferente que o Mercado Livre agora vai precisar conquistar esse cliente que Tá. tem um ticket médio bem reduzido em relação ao que a gente estava acostumado, né? Então é novidade para todos nós aqui.
A gente vai precisar, de modo geral, aqui, Maurício, que endereçando a sua pergunta, que é o que a gente tem tratado aqui, é uma forma de reduzir bem o custo de captação, muito mais do que a gente já tinha explorado na abertura do Grupo A, né? Porque o Grupo A ainda tem um ticket médio mais alto, investir em digitalização de processo, né? A gente tem trabalhado bastante com isso. E aí, acho que a questão da captação, a gente vai fugir um pouco da captação tradicional com consultoria, com consultores, e aí, pela primeira vez, que é a área de vocês aí, né, Rodrigo, o setor de energia vai ter que ir para a mídia tradicional. O setor de energia vai ter que investir muito dinheiro, e daí não estou dizendo em investir em mídias, canais fechados, no momento em jogos de tênis, não, aí eu digo Jornal Nacional, no momento do Fantástico, no programa do Ratinho, aí é dizer o seguinte, ó, a Electra existe, a Electra está aqui para atender o mercado de energia, é um negócio completamente diferente do que a gente estava fazendo, né? Porque a captação era diferente, era bem analógica, bem consultiva, né? O exemplo da Optus que teve lá no nosso evento em Campinas, né? O Canal Energia e a Abracel patrocinaram, né? Quem conseguir encantar o consumidor, quem conseguir falar a linguagem desse novo cliente, né? Do residencial, e aí não é qualquer Dona Maria, uma Dona Maria mais, né? Que tem um poder aquisitivo mais alto, né? Ela vai se sobressair. A empresa que tiver essa linguagem, né, que conseguir encantar o consumidor vai se sobressair, né? E a Optus é um exemplo aí que ela desbancou os incumbentes, né, com uma linguagem que ela conectou bem os clientes, né, soube aproveitar muito a questão da volatilidade dos preços, né, na questão das horas e soube fazer com que o cliente, de uma forma encantada, seguisse as diretrizes dela na hora de consumir, né, com muita assertividade na parte resultado para a companhia, benefícios para o cliente e benefícios para o sistema, né? Então, é assim que a gente enxerga, né? Agora, óbvio, né, sem também me alongar muito, mas aí tentando até devolver a bola para dar continuidade a esse debate, esses até 36 meses, até 24 meses, né, Rodrigo, a gente tem umas condicionantes para ser cumprida, né? Então, essas condicionantes eu acho que são bem importantes a gente explorar ela, e aí não depende só das empresas, as empresas têm que estar preparadas, mas aí a questão regulatória, né? Para cumprir essas condicionantes, né? Será que elas estão bem endereçadas? Dá tempo, né? E aí eu devolvo aí, Maurício, para você para continuidade. É isso que eu queria pegar, abordar com o Rodrigo. Você, Rodrigo, representando o setor das comercializadoras de forma geral, né? Na sua visão, o que é necessário aí para efetivar essa lei, para que essa lei venha de uma forma a atender para não ser aquela trava, barreira para o desenvolvimento do mercado? O que a gente precisa de desenvolvimento regulatório para que realmente a gente chegue lá àqueles 83 milhões de consumidores, a todos esses, as comercializadoras entrem na mídia, como o Franklin comentou? Olha, o mercado de varejo é muito diferente, né? A gente foi com a Portaria 50 até a fronteira do varejo, né? A gente brinca que é o mercado de atacarejo. É um consumidor muito diferente do que a gente atendia antes da Portaria 50, só para ilustrar. Assim, antes da Portaria 50, sem considerar a comunhão de carga, a gente atendia clientes com contas acima de R$ 120 mil por mês. Então, R$ 120 mil por mês de conta de eletricidade é uma empresa parruda, né? E com a Portaria 50, a gente passou a atender empresas a partir de R$ 8 mil, né? Então, é uma mudança radical, né? Isso já impactou demais a operação das empresas, começou a nos preparar para uma digitalização, para uma jornada do consumidor, a digitalização, a linguagem, né? Mas ainda era um mercado de bater na porta. Então, tem um exército de vendedores de Mercado Livre espalhados pelo Brasil, representando várias empresas. Um verdadeiro exército. Milhares de representantes comerciais e tal. No mercado de varejo, isso não vai funcionar, né? O mercado de varejo é completamente diferente sob vários aspectos. Um desses aspectos é o produto, né? Assim, o mercado de telecom, ele gasta por ano cerca de R$ 2 bilhões em mídia. Nós até fomos, sabe, Maurício Franklin, procurar para pedir o apoio
nesse processo de abertura de mercado da Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, porque a abertura vai impactar o negócio delas também. Elas vão ganhar um anunciante novo, e um anunciante novo de 2 bilhões de reais por ano, tá certo? E para divulgar um negócio bom para a sociedade, né? Não é para vender cigarro que faz mal e mata, é para oferecer uma opção nova, né? Eu Mais ia fazer essa moderna, analogia alinhada do com a cigarro. transição energética e tal. Então, a gente teve o apoio deles, das emissoras e tal, por conta da abertura ser boa e também porque vai gerar um mercado novo para eles. Agora, é importante ver, eu percebo algumas empresas um pouco ansiosas com relação a qual é o desconto que eu vou oferecer. Cara, você não vê na televisão ninguém dizendo para você assim, compre o meu carro porque ele é mais barato que o meu concorrente. Ou compre a minha cerveja porque ela é mais barata do que o meu concorrente. Ninguém vende preço. As pessoas vendem produto, identificação com a marca, entendeu? Vendem modernidade, vendem meio ambiente, vendem facilidade, vendem experiência, entendeu? E a gente vai ter que vender isso também, sabe? Até porque depois de migrar o consumidor a primeira vez, na segunda, que a comercializadora estiver atrás do consumidor que já é livre, atendido por outra empresa, ninguém vai oferecer 10, 20, 18% de desconto. Você vai ter que vender outra coisa. O nosso vice-presidente de energia, Alexandre, o pai dele tem mais de 80 anos e mora em Portugal, país que já é livre há muitos anos. Ele acabou de migrar de fornecedor porque um novo fornecedor dá um eletricista gratuito para ele sempre que ele precisar. Tá certo? Ele viu valor nisso, ele não quer subir na escada para trocar uma lâmpada, ele mora num imóvel antigo, então ele enxergou o valor, ele trocou o consumidor anterior, que dava voucher para botar gasolina, por um que dá eletricista de graça. Então, assim, a gente vai ter que ser criativo, coisa que nós não somos, né? A gente precisa reconhecer. Nós não somos criativos, tá certo? Na formação de produtos de energia, porque o nosso mercado até hoje foi muito engessado, né? Você veja que coisa sem graça, né? Tarifa branca. Tem coisa mais sem graça do que tarifa branca? Quem vai querer comprar uma tarifa branca? Né? Pô, bota uma cor nessa tarifa para ficar um pouco mais atraente. Quer dizer, a gente não sabe. O setor elétrico é muito distante da sociedade. E a gente vai ter que se aproximar. Explicando para a sociedade o que é o setor elétrico? Não, jamais. Quanto mais a gente explicar o que é o setor elétrico, mais distante a gente vai ter o consumidor. A gente precisa criar produto, empacotar, vender experiência, vender satisfação, vender modernidade. É isso que a gente precisa fazer. Eu acho que esse vai ser o grande desafio dos comercializadores. Sinceramente, a gente precisa mudar o mindset e entender o que é que o consumidor residencial quer comprar. Não, tá legal. Obrigado, Rodrigo. Bom, a gente estão chegando as perguntas aqui, né? Tem algumas já. Rodrigo, você comentou sobre essa questão da tarifa, né? Então eu queria só mudar um pouquinho aqui o nosso roteiro, porque isso vai de encontro ao que a Lena Santini Souza Menezes Loureiro acabou de mandar uma pergunta. Ela vem aqui e questiona: com a entrada do consumidor residencial no Mercado Livre, qual a projeção quanto ao impacto tarifário? Espera-se uma redução substancial? Eu acho que Olha, tanto você quanto o Franklin podem responder, ou então dar uma ideia de como que será, porque ainda faltam 3 anos, né? Uhum. Você quer falar, Rodrigo? Quer que posso... não, eu podia falar, Frank, rapidamente sobre um encargo de sobrecontratação, né? Perfeito. Ele não deve existir. Se existir, com os preços atuais de PLD, ele vai virar um bônus para o Bônus. consumidor, tá certo? Por quê? Porque a gente vive uma janela de oportunidade, as distribuidoras estão gradativamente se descontratando, abrindo uma janela para migrar consumidores sem deixar energia para trás. Tá certo? Então, agora, é importante dizer, a energia que sobra com a distribuidora, ao final do dia, depois de usar todos os mecanismos que ela tem para escoar essa energia para o Mercado Livre, que são poucos e restritos, precisa melhorar muito essa flexibilidade para as distribuidoras, ela vai liquidar a energia ao mercado de curto prazo, né? E hoje, o mercado de curto prazo está com custo, está com preço maior do que o PMIX das distribuidoras. Então, isso vai virar um bônus,
tá certo? Então, se eu vendo uma energia que sobrou, se tiver sobrado, por um valor maior do que eu comprei, isso dá resultado positivo que volta para a modicidade tarifária, tá certo? O Mercado Livre vai participar do rateio de Angra 1 e Angra 2, tá certo? E o mercado cativo, tá certo? Tem os seus desafios também. Infelizmente, ele não é bem representado. Eu não identifico, sinceramente, nenhuma iniciativa de defesa do consumidor residencial de energia elétrica. Não tem nenhuma entidade hoje representando adequadamente os interesses do consumidor residencial, porque o Itaipu é um caso típico, né? A gente precisa, o consumidor cativo precisa se livrar dessa fortuna que se gasta em Itaipu para realizar projetos que nada tem a ver com geração de energia elétrica, essas coisas que encarecem o mercado cativo. E, claro, quanto menor ficar o mercado cativo, mais caro vai ficar o custo desse subsídio cruzado, que é o consumidor cativo pagando ponte e obras de infraestrutura em 2 estados brasileiros e no Paraguai. Tá certo? Mas isso não tem nada a ver com o mercado cativo. Itaipu já existe, está aí. É só um exemplo que eu estou trazendo. Tá certo, Maurício? E a segurança energética, que também era uma crítica que a gente sempre teve, eu acho que está endereçada, tá certo? Sim, hoje está endereçada da seguinte forma: a gente pode endereçar esse tema de várias maneiras, mas hoje o mercado de energia continua sendo um mercado energy only. A gente vende energia como se todas as energias fossem iguais. Não são, mas a gente vende todas as energias como sendo iguais, tá certo? E aí, essa competição vai sempre direcionar o consumidor livre a comprar energia renovável, porque ela é a mais barata, ela é a mais competitiva, tá certo? E aí o governo, sempre que perceber, né, através da EPE, do ONS, que é necessário comprar potência, flexibilidade, alguns atributos que essas energias que são majoritariamente vendidas não entregam, ele vai realizar leilões, fazer essas contratações de forma centralizada e dividir os custos por todos os consumidores. É assim que está sendo feito. Tá certo? Então a questão da segurança está endereçada. Existem outras formas de fazer? Existem. Eu preferia, né, que o mercado ficasse responsável por fazer essa segurança. Que o governo dissesse assim: olha, você não pode mais comprar só energia, você tem que comprar um produto completão. Eu acho que ampliaria a nossa participação como comercializadores. Porque o comercializador é isso. Ele é um gerenciador de risco, tá certo? Ele é um protetor do consumidor, ele tem que ser um protetor do consumidor e um criador de produto, com toda a expertise que a gente tem, para afastar o consumidor da complexidade que é o setor elétrico e oferecer a ele um produto que entregue tudo o que ele precisa, mas também que entregue tudo o que o sistema interligado precisa para manter o sistema de pé, para continuar atendendo esse consumidor. Tá certo? Então, a solução por mercado é sempre melhor, mas hoje a gente tem essa solução centralizada através dos leilões de reserva de capacidade, né? Sim. Uma coisa que você me fez lembrar também é a comunicação, é uma coisa muito importante, e inclusive está na lei, né, Rodrigo? Tava na MP que se converteu em lei e agora foi sancionada, né? A comunicação é uma questão bem importante aí nesse processo. Franklin, você queria ouvir sua resposta quanto a essa pergunta da Lena aí. Como é que você acha de... E, aliás, adicionando a essa pergunta, eu queria já estender um pouquinho e falar como que os consumidores devem se preparar para esse momento aí de abertura, né? Que acho que é importante, que é isso que a Lena também está perguntando, né? Uhum. A gente também não enxerga um aumento para os consumidores, não. Haja vista até porque as novas migrações elas não serão com desconto no fio. Então, isso vai estancar, além desta impossibilidade de migrar com desconto no fio, a gente também endereçou a questão dos tetos de alguns dos encargos da CDE, né? Inclusive a parte de desconto da energia incentivada. Então, ao contrário, a gente está enxergando que o Mercado Livre vai ser uma grande oportunidade, tanto na parte do regulado quanto na parte do livre, para quem migrar, de se beneficiar com uma competição. A competição em si, o que é mais interessante no Mercado Livre. Acho que perdemos, travou a conexão. Atrelado à inflação, ao IPCA, né? O Como Frank, tu... Opa, não, só deu uma travada quando você falou o que é mais interessante no Mercado Livre, aí travou. tá. Eu Então, queria só pedir para você retomar a perfeito, partir desse ponto. perfeito, Maurício.
mas o que o Rodrigo tinha comentado, que o que é interessante no Mercado Livre, que é o fato de a gente ter contratos de curto prazo e a todo momento esses contratos estão sendo renovados, então a gente tira a economia, tira a energia elétrica como um indexador à inflação, né? Ele passa a ter indexadores diferentes, é um combo, né? Porque tem hora que o mercado, né, numa condição de situação favorável, de hidrologia, os preços caem para a indústria, e tem indústria que já está contratada, então naquele momento não vai ter esse benefício, mas outras estarão contratadas. Então você tem um combo diferente de um IPCA da vida, como é no mercado regulado. Mas eu acho que a grande virtude aí do Mercado Livre é a competição que ela vai trazer junto com esse cabidal de tecnologia que a gente tem, ela vai trazer muitas oportunidades de inovação para o consumidor, né? Oportunidades como foi falado de novos produtos, né? Novas tecnologias chegando à casa do consumidor de uma forma muito mais eficiente e muito mais fácil, né? Agora, eu acho, então, sem dúvida, né, tanto no regulado quanto no livre, a gente não consegue enxergar um impacto tarifário em decorrência dessa nova lei, em decorrência da abertura do mercado. Agora, algumas coisas são muito importantes, além do que a lei traz lá de condicionantes para poder fazer a abertura, acho que tem algumas outras condicionantes que a gente precisa ter para ter um mercado de varejo eficiente, para que o consumidor contrate o melhor produto, né? A gente, por exemplo, cita aqui coisas que a ANEEL já vem endereçando, não está na lei, mas a ANEEL vem endereçando. O fim de poder de mercado das distribuidoras, isso é muito importante, né? O cliente ele não pode ser induzido a contratar no Mercado Livre pensando que ele está contratando o mercado de transporte, ele tem que saber diferenciar bem as duas coisas, né? E hoje existe uma certa confusão do cliente, o varejo de alta tensão, o atacarejo, né? Ele acaba sendo, até porque os números estão aí, né? A ANEEL fez esse levantamento e verificou que algumas comercializadoras de distribuidoras, né? Elas têm maior acesso aos consumidores da sua área de concessão, o que leva, né, ao raciocínio que houve uma indução, né? Então, esse fim de poder de mercado é super importante, né? Situações do tipo, ó, a distribuidora não pode mais, né? A comercializadora não pode mais usar o nome, a marca, a identidade visual daquele grupo, né? Vedar compartilhamento pessoal, vedar compartilhamento de infraestrutura, principalmente, né, Maurício, vedar compartilhamento de dados de consumidores, isso, né, é de suma importância, né? Isso é É, do Open Energy, né, o Franklin, que é o Open Energy, um conceito bem importante para que haja essa confluência de dados e sem isonomia dúvida. de informações, né? Sem dúvida, o Open Energy vai facilitar demais para a gente ter um mercado de varejo eficiente, né? E tudo isso está endereçado, acho que pela ANEEL, na Consulta Pública 7, né? A nota técnica recente publicada pelas superintendências, elas corroboraram com esses entendimentos, né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa, que são condições que precisam ser resolvidas antes da abertura propriamente do B3, né? E outra coisa também que a gente tem preocupação é o próprio poder de mercado daí do lado da oferta, né, do lado dos geradores, né? A gente tem aí uma concentração muito grande em poucos players, né, da capacidade instalada, e isso, de certa forma, também acaba gerando um pouco essa concentração acaba inibindo um pouco a competição, né? Porque você fica do lado do consumo, você não tem uma concentração de consumo, do lado da oferta você tem, né? E aí você tem um mercado que acaba não sendo tão perfeito, né? Então, são Uhum. questões que a gente entende que são de suma importância para a gente chegar num mercado de varejo eficiente que vai levar, sem sombra de dúvida, a benefícios para o consumidor. Tanto para quem optar, para quem não optar também. O mercado regulado, diferentemente do que se pensa, de que foi falado no passado, o mercado regulado não vai ficar carregando nenhum custo do mercado livre. Isso não existe mais, né? Na verdade, nunca existiu e não existe também com esse endereçamento da lei, né? Então, Falei, né? basicamente é isso, Maurício. Sim, só para ficar bem claro aqui, que a gente está recebendo algumas perguntas. Quando que o consumidor residencial, a baixa tensão, o comércio vai, ou indústria, enfim, vai poder acessar esse mercado, né? Então, só para ficar bem claro aqui, a lei foi sancionada em 24 de novembro, a lei de número 15.269 de 2025, que coloca como prazos até 24 meses para comércio e indústria e até 36 meses para o residencial normal. Então, só para ficar claro, em novembro de 2028, todos os consumidores residenciais poderão
a acessar o mercado livre de energia por meio dessa lei. Agora, uma coisa, por que isso, né? Acho que vocês melhores do que eu para explicar, porque ainda existem diversas medidas que a ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico, tem a tomar, né? Que isso já foi aprovado, inclusive, na reunião de diretoria dessa semana, né? E já tem o calendário aí para essas medidas que a ANEEL deve tomar. Agora, o Franklin, mais uma coisinha que eu queria ver com você, feito esses esclarecimentos que eu respondo algumas das perguntas que tem aqui, a gente fala sobre essa expansão do mercado, né? Você comentou lá no início, né, que as comercializadoras deverão reduzir o custo de aquisição de consumidores, porque é muita gente e tal, e você tem um custo muito mais alto, diferente do que era lá no passado, que inclusive o Rodrigo citou, né? Que eram 120 mil reais as contas, enfim. Agora, então, tecnologia é um fator fundamental para isso, né? De que maneira a tecnologia pode contribuir na superação desses desafios, passar de uma empresa de milhares de consumidores para milhões de consumidores? Ah, não, legal, Maurício. Maurício, eu acho que para responder essa pergunta aí, seria legal se eu puder, o Guilherme colocar um videozinho curto, né, que é bem interessante. Esse vídeo, ele retrata aí é um vídeo do Jornal Nacional, né, que vai, Guilherme, só segura só um pouquinho, que vai fazer referência à primeira ligação de telefonia celular no país foi lá no governo Fernando Collor, né? Então foi feita uma reportagem em cima disso, né, pelo Jornal Nacional. E a gente tira só um trechinho dele, onde essa ligação do secretário de Comunicações, na época Joel Halber, ele liga então para o ministro de Infraestrutura, Osiris Silva, né? O que que a gente quer demonstrar com esse vídeo, né? A gente quer demonstrar que num ambiente onde você tem tecnologia e um ambiente regulatório favorável, né, a gente consegue chegar no que nós chegamos hoje com a telefonia celular. Se a gente tivesse, naquela ocasião, tecnologia como a gente tinha, mas a gente não tivesse um ambiente regulatório favorável, dificilmente hoje a gente estaria com um telefone celular, um smartphone. Haja visto alguns países que são mais fechados em termos em termos de regulação, né? Em termos de abertura do mercado, né? Então, se você puder, Maurício, desculpe, Guilherme, botar o vídeo, bem interessante aí para a gente relembrar. Acho que a gente. Ah, Para mim está sem tá sem o áudio. áudio ainda, o Está Guilherme. sem áudio. Então, vou recompartilhar aqui, só um minutinho. Acho que é interessante isso, né? Essa analogia, sempre a gente vê, enquanto o Guilherme coloca aí, né, Franklin? Essa analogia da abertura do mercado de telefonia deu bem essa dimensão de qual é o potencial, de como que deve ocorrer, né? Vamos lá ver. O presidente da ANEC do Brasil, Gilberto Geraldo Garbi, entregou os equipamentos à Companhia Telefônica do Rio de Janeiro. A primeira chamada, que marcou o início dos testes operacionais do sistema, foi feita pelo secretário nacional de Comunicações, Joel Marciano Halber, ao ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, que estava em São Paulo. Ministro, com muita satisfação, nós estamos ligando aqui do Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, o que seria a primeira ligação, teste do sistema de telefonia móvel do Brasil, que começa aqui pelo Rio de Janeiro. A ligação está ótima, quer dizer, é bom falar no telefone móvel, quer dizer que a gente não, que agora daqui por diante nós não ficaremos mais sossegados nem no automóvel, né? Exatamente, ministro. Inclusive, eu estou falando com o senhor através do sistema Viva Voz. Eu não preciso nem do fone para poder falar com o senhor. Com isso, faz com que a segurança ao dirigir o veículo seja máxima. Ficamos muito contentes por essa primeira ligação, esperando que ela seja a primeira entre muitas. Ok, obrigado, Guilherme. Maurício, então, assim, o que que a gente tira de lição com esse vídeo, né, com essa história de sucesso, né, do setor de telecomunicações, né? E como o Rodrigo comentou também, a quantidade de investimento que é feito em comunicação, né, em mídia com o setor de telecomunicações é um sucesso também, né? É, evidentemente que o ambiente naquela ocasião ele foi propício tanto à parte de tecnologia quanto à parte regulatória. Então, as empresas, né, nós aqui, comercializadores, nós temos muita responsabilidade, né, para poder levar um produto,
né? Energia para o cliente com a abertura do mercado. Mas mais responsabilidade tem o poder concedente, os órgãos reguladores, em deixar que essas oportunidades de tecnologia possam ser transformadas em oportunidades de inovação, porque aqui para que a gente consiga desenvolver produtos com inovação, né? Então a gente tem responsabilidade, mas o poder concedente, o órgão regulador, tem muita responsabilidade na assertividade de não inibir produtos, não inibir inovação. Ao contrário, né? Deixar um ambiente que seja favorável a isso, né? E a criatividade é ilimitada, porque novos produtos vão surgir, novas empresas vão surgir, e a gente vai, com certeza, furar aí uma bolha que a gente tem nessa relação de entrega de fatura, de levar o setor para o consumidor como a gente leva, numa forma bastante diferenciada. Então, a gente acredita muito nisso aí, de ter um ambiente muito favorável da parte regulatória, porque a tecnologia entrou, e podemos chegar a um ponto, né, daqui a 20 anos, nós estamos falando com a abertura de telecom há 30 anos atrás, a abertura do Mercado Livre 25 anos atrás. Daqui a 20 anos, nós podemos chegar a um ponto de ter também assim como a telefonia saiu do fio, a energia saiu do fio, né? A gente já tem bateria, já tem fotovoltaica, e as residências começaram a se desconectar, e a gente tem um outro produto para fornecer como backup para o cliente. Então, são coisas novas que estão presentes aí para a gente poder explorar. É uma boa analogia essa, porque foi mais ou menos na mesma época que começou-se a falar de abertura de mercado de energia e tivemos o da telefonia. Agora, falando em abertura de mercado, Rodrigo, queria tratar com você de um assunto de ontem, né? Afinal de contas, fala-se muito é, dessa questão da autorregulação inclusive é um projeto da Abracel, né? Explica mais sobre esse assunto, qual a importância de se ter uma autorregulação nesse momento de abertura do mercado livre? O que isso pode trazer de benefícios? O que a gente vê na telefonia hoje serve como uma inspiração também para o setor de energia elétrica? Mas, Maurício, a autorregulação ontem deixou de ser um projeto e passou a ser uma realidade. Ela foi aprovada, tá certo? Quase por unanimidade da nossa Assembleia de Associados, e ela vai ser implementada a partir de hoje. Então, estamos, a partir de hoje, tomando as providências, e nos próximos 4 meses a autorregulação deve estar funcionando na Abracel. O que é isso? Nós, no início do ano, muito preocupados com a segurança de mercado, né, criamos um GT, um grupo de trabalho especial, né, que se reuniu semanalmente para tratar da segurança de mercado sobre 2 aspectos. O primeiro, sobre o aperfeiçoamento do monitoramento prudencial, que vem sendo desenvolvido pela ANEEL e pela CCE, para que a gente pudesse oferecer, já estávamos vivenciando aí amplamente, né, plenamente, o período sombra do monitoramento prudencial, e então já tínhamos elementos suficientes para propor melhorias. Então, teve um núcleo técnico que se dedicou a analisar isso, e teve um núcleo que foi coordenado por mim, o núcleo técnico foi coordenado pelo Alexandre, que é nosso vice-presidente de energia, e o núcleo de autorregulação foi coordenado por mim. O objetivo era criar um projeto para ser submetido aos associados, né, que nos permitisse supervisionar os nossos associados. Tá certo? Então, nós criamos uma colaboração com a Ambima, que já autorregula há mais de 15 anos o mercado financeiro. Tivemos também uma colaboração com a BSM, que regula e supervisiona, na verdade, a BSM supervisiona as operações da B3, para que a gente pudesse ter aí um bom benchmark, tá certo, para montar o nosso projeto. E desenvolvemos o nosso projeto ao longo desse ano, tá? E que foi aprovado ontem, e como eu disse, agora contagem regressiva para que a gente possa contratar as equipes, os recursos para fazer esse projeto funcionar. O que é a autorregulação? É um processo complementar à regulamentação. É importante dizer, Maurício, a autorregulação não conflita em nada com a regulação. A ANEEL é soberana, ela é a responsável por fazer a regulação setorial. O Ministério também tem as suas alçadas regulatórias, né? E agora mesmo está traçando diretrizes para a instituição do Sul e tal, mas a autorregulação não conflita de forma alguma com a regulação. Muito pelo contrário, é complementar.
tá certo? É um movimento para que o próprio setor de comercialização possa criar regras que ele mesmo tem que cumprir, tá certo? E é isso que nós estamos fazendo, né? De tal forma que a Bracel, de mais uma vez, de forma inédita, não há nenhuma iniciativa como essa no setor elétrico, vai se autorregular, ou seja, os associados estarão subordinados a um conjunto de regras. Num primeiro momento, nós temos 15 regras novas, que são regras de comportamento e regras de transparência, ou seja, informações que os associados deverão manter atualizadas e deverão prover aos demais associados e ao mercado, tá certo? Para que a gente possa ter mais segurança, mais transparência. A importância disso na abertura de mercado é enorme, tá certo? Você de uma hora perguntou assim, o que o consumidor precisa para migrar? Ele precisa de boa informação, tá certo? Ele precisa saber o que ele está fazendo e ele precisa conseguir escolher bem com quem é que ele vai fazer essa jornada. E acho que a associação pode ser um grupo diferenciado dentre as opções que o consumidor vai ter. Ou seja, aqueles membros, né, aquelas empresas que têm o selo da autorregulação, tá certo? Dizem para o mercado, olha, eu aceito ser supervisionado, eu sigo regras, eu sigo diretrizes comuns dos comercializadores de tal forma que lhe ofereço uma segurança maior do que aqueles que estão de fora desse círculo de proteção, tá certo? Então, por exemplo, em algum momento, a gente vai ter que discutir contratos de varejo, que são contratos diferentes dos contratos do atacado, né? Hoje a gente contrata Netflix, telefonia ou internet, assinando um contrato que a gente não lê, né? E ninguém vai ler o contrato de migração do Mercado Livre, que vai ser um contrato extenso, mas a gente precisa que alguém esteja cuidando para que um contrato, pelo menos, tá? Que é um contrato que vai ter, por exemplo, um selo ou um respaldo de uma associação como a nossa, seja um contrato adequado, que seja avaliado por outras entidades, que tenham a chancela do Código de Defesa do Consumidor, que você possa assinar sem ler com tranquilidade. Eu estou dando um exemplo. O contrato padrão para o mercado de varejo ainda não está na nossa pauta, porque não chegamos ainda nessa realidade, mas eu não tenho dúvida que vai ser um tema que a gente vai ter que discutir, de tal forma que aquelas empresas que usam que estão dentro desse círculo de supervisão, de proteção e de respeito a normas, às regras, são empresas que vão ser mais valorizadas pelos consumidores. Então, a autorregulação é importantíssima, tá certo? E tem ligação direta com o momento que a gente vai passar. Eu, como consumidor, deverei preferir migrar para uma empresa que aceita essa supervisão e está sujeita a isso do que uma outra que não quis participar. Porque é importante dizer, na nossa autorregulação, todos os associados são obrigados a seguir. E as empresas que quiserem aderir, poderão também aderir sem necessariamente se associar. Então, só não vai fazer parte desse círculo quem não quiser. Agora, quem não quis fazer parte desse círculo, não quis por quê? Tem algo a esconder, não quer ser supervisionado, tem algum problema com transparência, em prover informações e tal. Então, não, é alguém que não devia se confiar tanto como aqueles que estão dentro desse círculo. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo, Maurício. Legal, Rodrigo. Rodrigo. Acho que transparência é tudo mesmo nesse mercado, justamente para chegar nessa proteção aos consumidores, trazer mais esclarecimentos, comunicação de forma geral, né? Agora, essa questão da autorregulação é uma bandeira da Abracel, gente. Eu lembro de encontro anual do Mercado Livre que a gente fez anos atrás, foi se falado sobre isso, esse tema foi ali levantado. Agora, eu queria entrar em outra bandeira da Abracel, já que a gente tem algumas perguntas sobre isso, sobre o mesmo tema, que é formação de preços. Como é que fica a formação de preços na abertura, ou como é que fica a abertura com a questão da formação de preços? Como é que vocês têm trabalhado, atuado quanto a esse assunto, Rodrigo? Olha, o consumidor, o comercializador existe para manter
o consumidor distante dessas broncas, né? Distante desses problemas. É o nosso papel administrar isso em nome do consumidor, tá certo? Mas é fato que a formação de preço no Brasil precisa melhorar muito, tá certo? E se melhorar, vai beneficiar todos, inclusive o consumidor, óbvio. Né? Agora, precisa melhorar muito, né? Assim, não tá bom, são modelos obsoletos, são modelos que não estão oferecendo a representação que a gente precisa ter, tá certo? São modelos que hoje são operados por uma entidade privada subordinada a uma empresa que participa do mercado, tá certo? E essa condição não é adequada e ninguém está acusando ninguém de nada. Ninguém está sendo leviano de dizer que algo errado existe nesse ambiente. Longe disso. Tá? Não estamos mesmo, mas a gente está dizendo o seguinte: essa condição não é adequada, porque dá espaço para que isso ocorra. Tá certo? Não temos evidência nenhuma que esteja ocorrendo, mas não é adequado. Então, adequadamente, o ONS contratou uma consultoria para, em 10 meses, né, implementar uma estrutura organizacional dentro do operador, que também é uma empresa privada, né, uma associação privada sem fins lucrativos, regulada pela ANEEL, mas que tem a participação de todo o mercado. Um conselho de administração composto pelo mercado, por todos os entes que fazem parte do Sistema Interligado Nacional. Então, é um local adequado para se tratar do desenvolvimento, da evolução dos modelos que operam o preço da energia no Brasil. E é isso que o ONS vem buscando. O ONS já disse que vai fazê-lo. Não é, às vezes o pessoal confunde assim, não é a transferência dos modelos do CEPEL para o ONS. É uma virada de chave muito maior do que isso. É a criação de uma estrutura organizacional do ONS para lidar, num primeiro momento, com esses modelos, mas fazer uma transição para modelos novos, modelos colaborativos, de código aberto e com ampla participação da sociedade. Tá certo? Então, é um movimento muito oportuno. Tem outros movimentos. Tem também o Meta 2, né, que busca analisar aí os benefícios e as oportunidades e também as ameaças de uma potencial mudança para um preço por oferta no Brasil. O preço por oferta é aquele preço que é formado pela oferta, né, dos geradores e talvez dos comercializadores, mas majoritariamente dos geradores, como já é em outros mercados do mundo. A gente entende, né, a adequação disso a mais mercado, a gente percebe que os mercados mais desenvolvidos no que tange arranjos de mercado já operam dessa forma, mas nós temos preocupações da implementação disso no Brasil. Haja vista concentrações de mercado, seja de empreendedores ou seja regionais, por fontes regionais. Então tem que se ter bastante cuidado no trato disso. Mas eu prevejo, Maurício, que nos próximos anos essa discussão de preço vai estar muito aquecida, tá certo? E vai ter evoluções. Porque esse movimento do ONS tem que gerar revoluções. Não vai gerar no curtíssimo prazo, porque essa estrutura só vai estar operacional ao final do primeiro semestre do ano que vem. Né? A gente sabe que mudanças de modelos, ainda que existam, tem que respeitar uma anterioridade, que é 31 de julho, para a implementação no ano seguinte. Então, a gente só deve ver o resultado disso lá para 2028. Mas é importante que comece. Aquilo que não começa, não termina. Tá certo? Assim, então, é importante ter um prazo para abertura, porque senão não vai chegar nunca. Né? Assim, o prazo pode ser longo, pode ser curto, mas tendo um prazo, um dia chega. Né? Então, o início, né, desse trabalho pelo ONS precisa ser destacado, uma tremenda iniciativa, um gol de placa que a gente está fazendo aí, que o ONS está implementando. Legal. Olha, bom, já tem uma hora aqui que a gente está batendo papo não, falando sobre a abertura do mercado, nesse bate-papo tão agradável, que ele passa rapidinho, né? Como eu até a gente comentou antes de entrar ao vivo aqui, a gente ia, se fosse falar de todos os temas, a gente ia até 4 horas da tarde fácil aqui, né? Porque, assim, eu tô só passando aqui rapidinho, são diversos os pontos, né, que o pessoal pergunta. Fala sobre como aproximar o setor elétrico da sociedade, fala sobre Produto. como é que ficam as distribuidoras, são diversos, como falamos agora, né, de preços, o MUST, então, quer dizer,
de diversas nuances, assim, as perguntas que a gente tem aqui, e que, se a gente fosse ficar, iria bem avançado. Mas, como a gente já está chegando no nosso próximo ao final, é só ressaltar aqui, esse episódio, como todos os outros episódios do Energy Tech Talks, todo mundo encontra disponível no canal do YouTube, do Canal Energia, que é TV Canal Energia. É só ir lá no YouTube e digitar TV Canal Energia, você vai encontrar esse episódio completo lá. E também uma outra coisa, né? Como são muitas perguntas, a gente vai pegar, vai passar para o Franklin, para o Rodrigo, e as perguntas chegarão às pessoas que nos mandaram, claro, aqueles que não são anônimos, né, para a gente poder identificar quem mandou, vai chegar a resposta para todos vocês, tá? Então, dito isso, caminhando para o nosso final, Franklin, eu queria te perguntar sobre as suas considerações finais sobre esse assunto, né? Começando sobre a liquidez, né? Que é um problema que ainda a gente tem visto aí no setor elétrico, né? Eu queria que você trouxesse seus comentários e começando a falar sobre a liquidez do mercado. Ok, Maurício. Eu acho que nós estamos passando por um momento, por conta de vários aspectos, né? Tanto em função de algumas situações de comercializadoras, a questão da mudança da parametrização dos preços, tudo isso, né, aliado, na nossa visão aqui, a uma certa concentração da energia disponível na mão de alguns geradores, né, que acabou atrapalhando um pouquinho a liquidez do mercado. O mercado estava acostumado com um determinado comportamento da liquidez, principalmente quando chega no período úmido, e isso realmente tá um pouco diferente do histórico aí. Mas eu acho que iniciativas como essa da Bracel, da autorregulação, tende a ajudar também na liquidez, né? A gente pensa, o Rodrigo enfatizou ali a questão da autorregulação no que se refere ao cliente, ao consumidor final, mas ela será ótimo também, porque o selo da autorregulação para uma comercializadora será importante também na abertura de crédito junto a grandes geradores, né? E nas transações entre nós mesmo, né? Entre nós comercializadores. Então, é um endereçamento que acaba ajudando. Agora, para não me alongar muito também, a questão da formação de preço tem questões aí de longo prazo a serem resolvidas, a questão da gestão mesmo, de quem faz a gestão desse modelo, dos modelos computacionais, se a gente vai mudar de modelo preço por oferta ou preço por modelo computacional, mas tem questões muito de curto prazo para a gente endereçar que são emergenciais, né? Nós discutimos há pouco tempo atrás a questão dos parâmetros CVaR. Existem questões de número de interações que são importantes para ser tratado, existem questões muito importantes, como a questão da previsibilidade na hora de entrada de dados muito relevantes, como questão da mudança de carga, declaração dos agentes térmicos. Isso tudo tem ficado um pouco com pouca transparência e dificultado os agentes de comercialização na hora de fazer essas suas previsões, né? Então, essas questões minimamente precisam ser tratadas de forma emergenciais, para a gente poder caminhar aí por um modelo de formação de preço, seja por oferta, seja por preço por modelo computacional, né? E na mão de alguém que seja neutro, que no caso aí o ONS tem assumido essa responsabilidade, né? De modo geral, Maurício, só para ir também encerrando aqui, né? São 30 anos, né, para a gente chegar nesse momento e ter um documento legal que preveja, ainda que um cronograma para frente, né, com algumas condicionantes, a abertura do mercado. E aí a gente tem aquela máxima, né, os detalhes né, o diabo mora em detalhes, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, e a responsabilidade tanto das empresas quanto do poder concedente, do órgão regulador, na hora de definir essas regras, né. E da nossa parte, a gente, como Elektro aqui, a gente vai continuar trabalhando junto com o resto do setor para garantir que esse avanço seja feito de uma maneira muito cuidadosa, equilibrada, né, sem se descuidar do que realmente importa, né, que é o cliente final, que é o mercado de energia, o mercado eficiente, né? E o assunto é muito instigante, né? E são questionamentos aí que você leu, são diversos questionamentos, né, que estão surgindo. Nós temos muitas dúvidas em relação a como esse negócio vai avançar em termos de regulação. E a gente convida aí a todos, agradece mais uma vez aí a oportunidade, né, a paciência de todos, e convida a todos para poder continuar esse debate por meio das nossas redes sociais, lá no Instagram, no LinkedIn. A gente está disponível aí para poder continuar com esse debate. Obrigado, Legal. Dúvidas que serão respondidas ao longo dos próximos 2 anos, pelo menos, né? Afinal de contas, tem muito
assunto ainda para ser tratado, organizar esse mercado para a gente chegar nesse momento de finalmente liberalização do acesso do mercado livre de energia em geral, né? Rodrigo, suas palavras finais sobre esse assunto aí, finais, as iniciais, na verdade, porque, como eu disse, o processo é longo, né? É isso aí. Tá só começando, Maurício. Olha, assim, eu queria encerrar dizendo o que eu almejo, né? O que eu vejo, né? O que eu vislumbro para o nosso mercado, né? Eu vislumbro um consumidor com total liberdade para gerar ou comprar a sua energia do consumidor que ele escolher, que ele possa fazer uma ampla gestão do seu consumo com todos os recursos tecnológicos que a tecnologia possa oferecê-los. A nossa regulação precisa acomodar e se modernizar para que o consumidor possa usufruir da tecnologia, seja no armazenamento, seja na resposta da demanda, seja, enfim, tudo que no off-grid, a regulação precisa permitir que o nosso consumidor faça essa jornada. Eu vislumbro um comercializador muito forte, muito próximo da sociedade, transformando energia em produto, te vendendo experiência, te vendendo coisas que você queira comprar, sem tentar traduzir as complexidades do mundo da energia, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é te proteger, gerenciar riscos e te oferecer segurança no fornecimento de energia elétrica. E eu vislumbro uma distribuidora sendo distribuidora, forte, cuidando da rede, né? No Texas, quando a gente esteve lá, foi muito interessante, porque a gente convidou a distribuidora local, lá em Houston, e a gente viu uma distribuidora. Né? A apresentação dela era: olha, nós estamos muito preocupados em agilizar ao máximo a migração dos consumidores que não foram para o Mercado Livre ainda. A gente está muito preocupado em investindo pesado em tecnologia para acomodar os recursos energéticos distribuídos. Então, assim, a gente está muito preocupado em otimizar a resposta da demanda, criar os distribuidores regionais para que a gente possa, de uma maneira mais adequada, permitir que o consumidor faça essa gestão com benefício para a rede. Então, a gente viu o distribuidor sendo distribuidor. Aqui no Brasil, são empresas poderosas, muito importantes, com um capital incrível, com uma presença, às vezes, mundial, né? Mas elas têm que lidar, gastam a maior parte do tempo com um troço que é pass-through, comprando energia para repassar, fazendo posição de mercado, se defendendo da inadimplência, brigando contra subsídios. Esse não é o negócio deles. Então, eu acho que o mercado está totalmente desarranjado, né? Hoje, a regulação não permite que o consumidor use toda a tecnologia que ele já tem disponibilizada. Nós, comercializadores, não tivemos ainda o direito e a opção de prestar esse serviço pleno para a sociedade residencial, para os habitantes desse país, tá certo? E os distribuidores estão muito ocupados com coisas que não são o business core da atividade de distribuição, tá certo? E os geradores, né, sofrendo para burro, né, com excessos, com falta de planejamento, ainda que tenhamos uma empresa de planejamento, estão sofrendo com a falta de planejamento, né, e com excessos de energia. A gente está convivendo hoje com uma matriz que sobra e falta no mesmo dia. Isso está desequilibrado. Então, assim, a gente precisa arrumar isso para que a gente possa entregar para a sociedade um setor elétrico que é a nossa vocação, né, com pluralidade de fontes, né, e com arranjos de engenharia, tecnológicos e regulamentares de primeiro mundo, de ponta, porque isso sempre foi o que nós entregamos. Né? O nosso sistema interligado é mágico, fenomenal, é único no mundo, nossas obras de engenharia são perfeitas e a gente precisa resgatar esse protagonismo do setor elétrico nacional frente a outros mercados mundiais. Legal, esse seu posicionamento ganha eco aqui também entre as pessoas que estão nos acompanhando aqui, como o Renato Teixeira, que mandou aqui o último comentário dele, né? Nosso setor elétrico está sofrendo há muito tempo, e realmente é uma coisa de vocês na associação, empresas, a gente na imprensa, a gente
vem relatando isso tudo há muito tempo. Vamos lá, caminha, vamos esperar que essas reformas, essas modernizações do setor venham corrigir todos esses assuntos. Mas, como eu disse, é muita coisa e ficaríamos a tarde inteira aqui, mas infelizmente não podemos. Já chegamos a 1h10 já de Energy Tech Talks, né, que tratou da nova fronteira da energia, o que esperar da abertura total do mercado. Então, eu agradeço a você, Franklin Miguel, o CEO da Electra, o que ofereceu esse episódio aqui para todos os nossos, para toda a nossa audiência. Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abracel, nosso amigo aqui de longa data. Também, obrigado a vocês, uma ótima sexta-feira e vamos, como o Franklin diz, acompanhando os demais desdobramentos, tanto na Electra, eu estendo esse convite também a acompanhar esses desdobramentos no canal energia.com.br. Quiserem assistir novamente esse episódio, é só ir lá, como eu disse, no TV Canal Energia. Gente, obrigado a todos que nos assistiram, um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de Abraço, semana. obrigado. Tchau, Rodrigo. Valeu, Franklin. Valeu, Maurício. Tchau, Maurício. Tchau.